Como vão? Tudo bem? Vamos começar com as informações. O helicóptero Eagle 3 da Polícia do Parque dos Estados Unidos está chamando muita atenção em Washington, D.C. Algo estranho está acontecendo na capital dos Estados Unidos também. Bem, uma imagem rara. Ouçam este som. Segundo afirmam, isso seria em Dallas, Texas. E é que, bem, em todo o Texas, há aproximadamente umas 300 mesquitas, mais ou menos. Ainda assim, representam entre 1 e 2%, em um estado enormemente, majoritariamente cristão, embora o que realmente está aumentando mais do que, vamos dizer, outras religiões. O que está aumentando é que cada vez mais pessoas colocam em suas informações que não pertencem a nenhuma religião. O secularismo é o que mais cresce nos Estados Unidos, segundo estatísticas. Evidentemente, como quiserem, vai ser interessante ver esse tipo de imagem também. Bom, deem uma olhada nessa imagem. Onde está o famoso surto de ebola, têm sido relatados distúrbios. E é que, vejam, o presidente, naquele momento da República Democrática do Congo, está mudando as leis para permitir a reeleição. O presidente Félix Tshisekedi quer se manter no poder. E as pessoas estão, então, muito irritadas, pelo menos algumas pessoas estão irritadas e estão provocando distúrbios para evitar essa situação. Também chamando a atenção a próxima imagem. Esse momento, essa explosão, de acordo com o que relata e desclassifica o SEDCOM nos Estados Unidos, seria então uma situação que está acontecendo na Venezuela. Agora vamos discutir todos os detalhes do que acontece naquela região do mundo. Também vamos conversar sobre um caso surpreendente, um caso muito interessante, no qual os documentos da CIA, agora liberados. Um documento de 1958 confirmaria então uma suposta mensagem do espaço, pelo menos o que se acreditava ser o espaço. Não fica muito claro, vamos dizer, a origem, mas chama a atenção a maneira como a informação foi modificada, digamos assim, para que isso não fosse descoberto. Uma suposta mensagem de seres inteligentes de outras partes do mundo. Em breve vamos falar sobre esse tema que aparece nesta imagem. Estamos vendo o primeiro abrigo modular antiaéreo, isso seria na Estônia, país báltico. Né, país báltico? Sim, um país báltico. Todos esses países estão se preparando para uma possível guerra com a Rússia. Bom, com essas primeiras imagens começamos o dia de hoje. Muito obrigado, um grande abraço. Não sei se dá para perceber, mas estou com este olho meio fechado, de qualquer forma, né? Estou com este olho meio fechado. Levei uma pancada aqui, Não, você não me bateu, não. Não fui eu? Você não foi antes. Comece. Não este. Diga a eles que você brigou com uma raquete. Sim, briguei com uma raquete. Eu mesmo me auto-raqueteei. Bom, mas é isso, faz parte do trabalho, né? Quem se dedica ao tênis profissional passa por essas coisas. Não, mas sim. Levei uma raquetada numa jogada, na última jogada do dia, e levei uma raquetada, mas tudo bem, acho que não dá pra perceber, com certeza. Eu acho que não aparece tanto. Como vocês estão? Como tem passado? Feliz fim de semana, espero que estejam se divertindo muito e olhem o trânsito. Assim. Agora sim, que como em outros tempos, em outros anos, na verdade, incrivelmente pouco trânsito. Acho que todos estavam vendo a Copa do Mundo, porque sexta o trânsito sempre é caótico, mas hoje estava super tranquilo. Pensei, para onde foi todo mundo? Ou seja, realmente isso me impressionou mesmo, obrigado. Um abraço para o pai do Lovac, um abraço também para toda a comunidade que está nos assistindo por aqui. Quem mais? Adã. Adá, saboníssimo. Bem-vindos à comunidade. Vamos aos detalhes das informações. Obrigado por fazerem parte da melhor comunidade do universo. E bom, eu recomendo o canal, mas não para todo mundo. Recomendo o canal para as pessoas que são legais, não para qualquer um, porque queremos que continue sendo uma grande comunidade. Agora, se vocês quiserem dar uma força estando aqui, só de estarem aqui, conversando, batendo papo, né? Ou seja, além dos likes e de tudo mais, a ideia é conversar. Esse é o ponto. E vamos conversar. Porque entre as incoerências do Senhor Trompetas e as incoerências dos ayatolás e o que você quiser, também estão acontecendo coisas na Venezuela. Estão acontecendo coisas no Iraque que parecem mais tentativas de golpe de Estado, parece que o Iraque pode colapsar. Ou seja, do jeito que as coisas estão acontecendo,
pode ser que de repente o Iraque dê uma guinada e se torne um país pró-Irã, né? Então coisas estão acontecendo no Iraque. Eu acho que é aí que a gente deveria prestar atenção nesse momento, principalmente pensando que estão acontecendo coisas que vão para lá. Ele está gostando da jogada, né? Quer dizer, a jogada tem dado certo para ele. Eu vi até os analistas mais trumpistas, digamos assim, que fazem uma boa análise, né? Porque tem uns que só falam besteira, né? Propaganda. Mas dentro das análises, até mesmo os mais pró-Trump estão assustados. Já ao ponto de você dizer Irã venceu, quer dizer, até agora eles ganharam na estratégia. E é como você diz, sim, perderam Ali Khamenei, mas você fala, eles estão em crise, já estavam em crise, tinham uma das piores crises da sua história, seca e tudo mais. Um pouco mais ou um pouco menos de crise, sinceramente, não faz nenhuma diferença para eles. O que também se observa é que eles continuam tendo influência, uma influência sutil sobre as milícias pró-Irã dentro do Iraque, sobre o Hezbollah, sobre o Hamas, sobre essa milícia desse, como é que chama? Os Quds, bom, que são eles mesmos, são parte deles, mas que operam no exterior, a Força Quds. Diante do que ocorre no Iraque agora, considero uma das coisas mais surpreendentes. Sabe-se que há operações e movimentos nessas áreas, era um grupo de pessoas que ia tentar eliminar todos os altos funcionários que pudessem. O Iraque teria detido hoje uma célula ligada ao ex-ditador Saddam Hussein. Ou vocês imaginam de que época estamos falando? Da famosíssima Guerra do Deserto? Lembram-se do ditador Saddam Hussein? Pois agora há uma investigação que aponta para o diretor dos Serviços de Segurança Nacional, Abd al-Karim al-Barsi. O porta-voz da instituição e o chefe de segurança de Bagdá estão sob investigação. Há uma unidade e uma operação que estava sendo realizada internamente no governo pró-Saddam Hussein para eliminar vários altos funcionários. A operação das forças de segurança iraquianas em Bagdá culminou com a captura de um grupo acusado de já estar realizando uma operação, uma espécie de planejamento em que eles iam assassinar essas pessoas, não é? Era um complô atribuído supostamente a integrantes de um grupo nacional chamado Agrupação Nacional Iraquiana para a Libertação e a Mudança. Esse grupo está ligado a Saddam Hussein, não é? Está ligado a esse personagem, uma organização com laços com esse indivíduo que, por sinal, vocês lembram como ele perdeu a vida? Foi enforcado, não foi? Ou seja, Saddam Hussein foi enforcado nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos. E além disso, as imagens vieram a público. Bom, vieram a público porque vazaram, não é? Então foi um espetáculo, basicamente, né? O que fizeram nesse sentido. Muitos, até nos Estados Unidos, discordam dessa atitude. Além disso, foram documentados muitos casos de pessoas que, viveram a pior parte do que foi o Iraque de Saddam Hussein. E anos depois diziam, olha, nós éramos os que eram oprimidos, fazíamos parte do grupo contrário. Sim, mas do que se vive agora no Iraque, comparado com o que se vivia naquele momento, era melhor o que se vivia naquele momento do que o que está agora, diziam. A mudança foi pior, trouxe coisas piores agora, com o tempo só piorou, ou seja, talvez agora pensem diferente. Não sei, né? Mas pelo menos nos primeiros anos, diziam, o caos foi muito longo, muito extenso, a crise, esse caos, essa tentativa de formar um governo, continua sendo um problema até agora. Neste momento, há políticos pró-Irã que estão tentando chegar ao poder, e os Estados Unidos já se retiraram e disseram, vamos ver se você consegue. Muita tentativa de democracia, mas ao mesmo tempo você não pode ter um líder de um país. Se é esse indivíduo, por quê? Porque ele tinha laços com o Ayatollah ali naquela época e agora ele já não estava mais lá, né? Mas a questão é, isso poderia ser uma tentativa de golpe de Estado? Uma virada, então, para tomar o poder por grupos que, aliás, esses grupos de São José continuam lá, continuam operando. Continuam tendo, então, a ideia de voltar a esse poder e que esses grupos controlem o país novamente. A investigação identificou como possíveis alvos o diretor de serviços de segurança, imaginem vocês, o seu porta-voz e também o chefe de segurança. No comunicado, incluíram um vídeo em que um dos detidos jurou lealdade a Yamal Mustafa Abdallah Sultan.
Esse personagem é um ex-funcionário do regime de Saddam Hussein. E bem, aqui estamos dizendo que esse indivíduo é casado com Alaa Hussein, que é a filha mais nova de Saddam Hussein, ou seja, está tudo em família. Exato, ele é parente, não é? Então ele é parente de Saddam Hussein e, aliás, esse indivíduo era igual a ele. Maduro daqueles tempos, né? Ou seja, era muito extravagante, era muito exagerado. Ele aparecia com essas armas douradas, atirava e fazia, digamos, suas loucuras, né? Como o primo, mas um pouco menos engraçado que o cabeludão desse Maduro. Sim, exatamente, né? Do super como é, o super bigode? Super bigode? Super bigode. Bom, sim, não, era um estilo um pouco mais sério, digamos. Mas mesmo assim, não. Não é engraçado. Senão, não tem a graça que ao menos o Maduro tem, que ainda faz rir. Mas são personagens que, no final das contas, são ditadores, né? E que, bom, no final tentou lembrar que tentou tomar o Kuwait, né? Que essa foi, bom, a gota d'água e depois vieram todas as coisas. Depois disso, o resto já é história, mas foi complicado tirá-lo do poder. Ou seja, não foi uma situação simples. E agora imaginem um Irã e um Iraque unidos. Ou seja, seria assim? Sim, não. Incrível, né? Ou seja, seria outro movimento contra. E como dizem, é em Rio Revolto, lucro dos pescadores. Ou seja, agora fiquem de olho nesses países que podem ter certa instabilidade porque podem aproveitar, né? Ou seja, poderiam, agora, um grande abraço para Luiz Garcia. Ele disse like, número 2121 é o número da sorte, muito bom. Obrigada, Luiz Garcia. Como vai no futebol? Ei, é verdade. Como deixo tantos anúncios para você? Você vai voltar para a seleção, Luiz? Ou como está a situação? Já tá? Não. Não. Ainda dá. Luiz Garcia 68888 bilhões. Saudações, Luiz, sabe também? Cumprimenta? Saudações Infinity Music Studio, veja só. Eu estava dizendo hoje. Não, o pessoal da Colômbia nunca aparece. Aí estão, olhem. Infinity 6 da Colômbia. Saudações Infinity. É impressionante, sempre houve, ou seja, desde que a Rota Verde começou, a Colômbia sempre foi um dos países que mais nos assistem, mas dos que eu sinto que menos comentam. Talvez porque simplesmente nunca dizem de que país são, mas o pessoal do Chile, da Argentina, da Costa Rica, de outros países, sempre comenta, desde a Costa Rica, daqui, enfim. Talvez seja isso, obrigado por avisar que está aí. Um abraço para a Canela. Como vão as coisas na Argentina? Não vão ganhar a Copa do Mundo de novo, por favor, já chega, vocês já têm mundiais demais, deem oportunidade para outros. Você tem razão. Eles não têm 3, né? Eles não têm 3 mundiais, bom. Quem tem um monte é o Brasil. Nem o Brasil também. Já está proibido para ele. Brasil e Argentina são os que mais têm, sim. Bom, vamos para outros assuntos, vamos para outros temas também importantes. Olha, pois tem relatado. Atenção com esse tema, porque tem relatado alguns drones. Ou seja, o tema do imposto, concordo, insisto, não vejo como, olha, aqui eu quero mandar um cumprimento especial para Darwin Blanco. Saudações. Acho que ele leu meus pensamentos e vi ele aqui, talvez esteja alucinando. Não sei se você está vendo. Que incrível. Alucinei, aí está, olha lá. Aí está. Darwin em branco. Acho que não sei se você pode ou não, mas é só isso. Que todos, em qualquer lugar do mundo, saibam que tem um espaço aqui. Vocês podem comentar, enviar áudios e nos contar, Pepe, isso acontece aqui ou ali. Claro, depende do trabalho de cada um, às vezes é possível, às vezes não. Mas que a comunidade saiba que vocês têm um espaço aqui, e isso obviamente também pode ser anônimo. Ou seja, se assim quiserem, certo? E não dizer seu nome, dizer, olha, está acontecendo tal situação em tal lugar. Eu penso isso sim é muito importante, que saibam que esse espaço está aí. Às vezes eu preciso lembrar as pessoas disso, porque outro dia eu estava vendo um vídeo dos primeiros vídeos que fazíamos, quando acho que tinha um furacão, não sei o quê, e sim, eu lembrava muito mais. E sim, claro que fluíam muito mais áudios e comentários. E isso eu gostaria que fosse retomado, porque senão chegam muitos e-mails. Mas, e aqui?
Comento apenas com as informações que recebo, mas seria interessante que a comunidade participasse e tivesse seu espaço. Vocês sabem que aqui é fixo e podem simplesmente dizer: Pepe, isso está acontecendo na Costa Rica? E assim por diante, certo? Insisto, recebo muitos comentários, mas texto não. Mandem áudios para ouvirmos vocês. Tapatia Plus, como você está? Bem, nesse vídeo, que eram uns 1000, acho que 17, 18 ou algo assim, lá tem um comentário da Tapatia. Olha, Tapatia, quando você estava lá, você estava falando algo sobre o calor, eu estava vendo os comentários de bastante tempo atrás, de uns bons anos atrás, e pensei, olha que legal, vários de vocês ali naquele momento. Luiz, como você tem estado? Panterita, Javier, Roberto, depois tem uma situação em que estão acontecendo ataques, onde... Exatamente. Bom, o Irã hoje, à tarde, faz mais ou menos 2 horas, afirmou que os Estados Unidos terão que derrubar drones iranianos de ataque. E, o que eles publicam no X é o seguinte: e continuarão, lançaram vários drones de ataque unidirecional numa tentativa de atacar navios mercantes que transitavam no Estreito de Hormuz. As forças dos Estados Unidos. Derrubamos todos nas últimas horas. Enquanto o tráfego marítimo através do estreito continua sem interrupção, o corredor comercial internacional permanece aberto ao trânsito, que é um assunto que agora, desde de manhã, estou ouvindo eles dizerem, quando dizem que o estreito está aberto e o Irã diz que não. Mas enfim, como tudo nesta guerra, te contam as duas versões. As duas estão acontecendo ao mesmo tempo. É uma guerra quântica? Basicamente sim. É uma guerra. É uma guerra em que acontece de tudo e não acontece nada, não? Não acontece nada? Isso mesmo, você acabou de acertar, quer dizer sim. É que é uma loucura, sinceramente. É uma guerra que nem sequer é guerra, sim. Não, nem sequer é ver. Quer dizer, para a guerra é guerra. Mas não é guerra, quer dizer. Porque afinal não é guerra, é exclusão. Excursão? Olhem, guerra ou não guerra, só na parte do Líbano já mais de 3.000 pessoas já perderam a vida. Só no Líbano, porque essa guerra recomeça ali, não é? Ela recomeça em março, no dia 2 é quando recomeça praticamente ao mesmo tempo. Começam a atacar no Líbano. E aí Israel olha e diz, quer dizer, é assim que vai ser com a gente também? E começa, obviamente, a ficar super intenso agora. Walter, deixa eu compartilhar o link para você e para toda a comunidade. Qual é o link de, como se chama, do Telegram? Olha, aí vai estar o link. Eu vou colocar, quer dizer, na verdade, acho que você que tem que colocar porque não está deixando eu colocar. Não, eu não consigo. Fixar. Mas esse é o Telegram o link do Telegram para que vocês não percam. E lá vocês podem mandar um áudio para a gente, certo? Teremos um WhatsApp para vocês mandarem áudios e contarem situações como bebê, está acontecendo isso. Então a gente já publica aqui, né? Muito bom, Fabiano, como você tem estado? Saudações, Ana Hughes, um grande abraço. Como estão as coisas por aí, Ana? Conta pra gente, né? Ana está na Costa Rica, não é? Se quiser, sim. Porque vi que continuou assistindo dias depois, não sei se ficou mais intenso ou como foi aí. Se puder me contar, Fabiano, como você está? Bom, entre esses drones que estão por aqui, os do tipo Shahed ou Shahed, né? Esses são ondas, não é só um droninho nem nada. E me chama a atenção que houve várias publicações ontem e hoje, onde no Twitter postavam imagens de drones circulando sobre os países do Golfo, né? Mas só circulando, não atacando. E sim, onde estão? Na verdade, atacando mais como guerra psicológica. Sim, guerras psicológicas constantes, né? Para dizer, estamos aqui, né? Estamos vendo vocês, estamos perto. Podemos atacar esse tipo de detalhes, mas obviamente não estão corretos. Não, nós também, mas faz parte também do lembrete que eles querem lançar. Agora, o que mais está acontecendo nessa região de Hormuz e do Irã e toda essa situação? Bom, então, os Emirados Árabes agora, hoje, garantem que vão liberar bilhões de dólares para o Irã. Se esse acordo for assinado... Ou seja, vão liberar dinheiro para o Irã, premiando o país, então sim. Basicamente, diz que os Emirados Árabes concordaram em liberar bilhões de dólares para o Irã, segundo 4 fontes. Isso é uma mudança tática, porque há 3 semanas eles eram os mais atacados, lembra? Na verdade, em um momento eles também atacaram o Irã, e um assunto que não quiseram falar até que esse tema veio à tona, que os Emirados Árabes também tinham participado ativamente. E bem, essa notícia não tinha sido divulgada antes. Se sabe que havia certos países dispostos a dar dinheiro para que ele assinasse, e agora isso vem à tona. E bem, isso gera muita controvérsia, né?
Porque isso implica a liberação de dezenas de bilhões para um país que, bem, o que eles estão pensando, eles mesmos já disseram abertamente. O porta-voz do ministro das Relações Exteriores, que é comprar mais armas. Comprar mais armas, claro, esse é o foco, né? Pois é. É assim que está, mais ou menos. O valor, segundo essas duas fontes que divulgaram a informação, é que tinham acordado um total de 10 bilhões de dólares, dos quais mais de 3 bilhões já teriam sido entregues. Ou seja, que já está fluindo, digamos, o dinheiro, né? Diz de outras duas fontes, com conhecimento do acordo, que o total de fundos envolvidos é de 20 bilhões, não 10 bilhões, 20 bilhões, o dobro de dólares, e acrescentam que a medida foi acordada em troca do fim dos ataques iranianos contra os Emirados Árabes, ou seja, pagaram por isso, não foram mais atacados, Não. nem a eles, nem a Arábia Saudita, com certeza na Arábia Saudita também pagou, porque não acho que seja por boa vontade. Não, não é por boa vontade. Claro que não. Falamos sobre isso há 2 ou 3 dias, lembra? O que dissemos? Pararam de atacar a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Agora é o Kuwait. Ou seja, no fim é questão de dinheiro. Exatamente. O que ainda não está claro, ou melhor, o que as pessoas que vazam essa informação ainda não esclareceram. Esse dinheiro vem dos Emirados Árabes para o Irã ou é valor antes congelado que está sendo liberado? Entendo que é dinheiro congelado, não dinheiro novo, pois do contrário não faria sentido. Então por quê? Já estão começando a apontar para esse lado, né? Imagino, mas vamos esperar por mais detalhes. Tem mais sobre isso? Os Emirados Árabes já reagiram à publicação que foi divulgada enquanto o boato circulava à tarde. Mas agora já saiu a reação, onde eles dizem que é totalmente falso, que é infundado. Eles destacaram que nenhum fundo iraniano foi congelado, liberado, transferido ou facilitado em nenhum momento. Eles negam, mas é o que dizem. Bom, então vamos ver. Vejam também o que está acontecendo já para ir encerrando o assunto do Irã e toda essa situação. Será que uma série de mísseis de fabricação russa teria sido incorporada nesses movimentos que estão fazendo? Ou seja, isso obviamente também me chama a atenção. O Irã estaria utilizando mísseis de fabricação russa na reconstrução do arsenal durante esses dias ou semanas em que já estão, como que em uma espécie de cessar-fogo, e que foram reconstruindo as fábricas, vê-se um apoio direto da Rússia. Exatamente, segundo o relatório de inteligência, o Irã possui aproximadamente 3/4 das munições que tinha antes da guerra e pode aumentar facilmente seu arsenal. Isso inclui mísseis russos, não especificam quais, mas provavelmente saíram da linha de produção no ano passado, segundo esse relatório de inteligência. O Ministério da Defesa russo obviamente não respondeu a essa informação, mas enfim, o presidente Donald Trump havia declarado que o Irã tinha apenas entre 21% e 22% de seus mísseis, mas na verdade seria o contrário, isso é o que foi gasto. E o resto é o que eles ainda têm, né? Que são 3/4. Diz que quando a guerra acabar, a gasolina e os alimentos, tudo aumentou. A gasolina está a 3,74 por galão, caramba. Diz Luiz Garcia. Como você tem estado, Luiz? Ou seja, a gasolina subiu, os alimentos subiram, isso obviamente gera instabilidade. Não foi uma operação relâmpago, e eu acho que esse negócio de operação relâmpago a gente deveria aprender que já não é mais possível. Ou seja, principalmente em países que passaram a vida toda se preparando para algo assim, né? Ou seja, de qualquer forma, se você vai entrar na briga, então você vai entrar na briga com uma estratégia de longo prazo. E dizer, bom, vai ser assim, 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 por essa situação, né? Ou então você nem entra. E com inteligência, ou seja, com inteligência, talvez se poderia ter conseguido muito mais do que está se conseguindo neste momento. E bom, eu digo isso, eu acho que vai ser a saída que o conflito vai ter agora. Vai continuar operando com guerra cibernética, de bloqueio, com inteligência de parte a parte, Israel e talvez dos Estados Unidos. Um enorme abraço também para Ana Hughes. Muito obrigado. Muito obrigada. Por essa assinatura que, aliás, chegou para Marvin. Muito bom, então parabéns, Marvin. E, bom, aguardem surpresas. Aliás, espero que os membros do canal gostem e, bom, em breve vocês verão. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E vamos então para outros detalhes importantes.
Bom, então vamos para outros assuntos importantes do que está acontecendo no mundo. Agora vamos conversar, aliás, sobre um caso da Copa do Mundo, desses casos de apostas que mudam a vida nesse assunto. Bom, Pois é, para o mal? sim, para o mal, quer dizer, não digo, tinha esse truque, digamos, no título, porque sim, muda a vida, obviamente, mas muda a vida para o mal. Digo, há muitas histórias certamente positivas, mas dessa vez não foi assim. Estados Unidos e Paraguai jogaram, muita gente torcia pelo Paraguai, inclusive eu. Acho que o Paraguai venceu. Não sei. Queria que o Paraguai ganhasse, então no fim não sei. Nos une mais essa vibe hispânica e tudo mais. E além disso, tem muita rivalidade entre o time dos Estados Unidos e o México. Então, tipo, não, que ganhe o Paraguai. Poderia ter sido até Timbuktu, mas enfim, a gente estava torcendo para o Paraguai. Mas bem, os Estados Unidos ganharam, tem um futebol mais organizado que o Paraguai. Pelo visto, embora eu ainda não tenha visto o jogo, e o Paraguai perdeu de 3-1. Bom, foi assim que eu fiquei. Não sei se o resultado mudou. O ponto é que, bem, alguém fez uma aposta pesada. Sim, bom, hoje eu publiquei no Polymarket Sports que alguém tinha apostado 1,8 milhões que os Estados Unidos perderiam no jogo contra o Paraguai hoje. E, bem, obviamente perdeu. E o pagamento é de 3.507 dólares no Polymarket, mas enfim. Quanto ele perde? Quer dizer, ele perde acho que 1,8, né? Pois é o que ele colocou, né? Quanto ele perde? 1,8, 1,8 mil? É o que ele apostou, mas você tem que, quer dizer, ele tem que pagar a parte ou não? 4, 1, claro, 4. Ficou 1, 4, 1. ou seja, goleada dos Estados Unidos sobre o Paraguai e ainda por cima fizeram esse indivíduo perder 1,8 milhões de dólares. Ou seja, mas você tem que pagar extra, né? Não, né? Não sei, mas eu acho que extra ou não extra já era, ou seja, agora ele está chorando. Os que apostaram contra ele levaram a grana. Sim, pois é. Ou seja, 4-1 Darby Darwin Blanco, 4-1 para Daiso. Exatamente, ficou assim, mas obviamente assim são as apostas, né? Ou seja, agora se alguém apostou, espero eu, 1,8 milhões de dólares e disse, deve ter dito, vou na certeza, né? O Paraguai vai ganhar, não sei, não entendi a análise para apostar tanto dinheiro. Olha, Diz Polymarket que a porcentagem de que o Paraguai ganharia era de 1 milhão, né? Então essa pessoa disse, se o Paraguai ganhar, eu ganho. Nela letra? Sim, mas não aconteceu, por isso é 1%. deve ser alguém que tem muita grana, mas pelo menos, eu digo, acho fazer igual ao Drake. Sim, Ela adora apostar e perder. ela adora apostar contra o que a maioria faz. Mas também já perdeu muito dinheiro. Sim, não sei como ela consegue, já que nem canta tão bem. Ele gosta de apostar no azarão por quem tem menos chances. Pelo visto, o Paraguai era um deles. Mas tudo bem, eu fui. Eles podiam surpreender e se surpreendessem, né? No final, isso teria servido para levar uma vantagem, mas enfim, não é assim que se aposta, não se aposta teoricamente nos favoritos, no que é certo, entre aspas, né? Ou melhor, nem aposta, já disse, tal, isso aí é de cada um agora, né? Diz que não colocou 1,5 e diz colocou não. Colocou 1,5 e perdeu. É preciso verificar se ele não vendeu a posição ao ficar em segundo ou terceiro. Talvez ele tenha vendido e a perda não seja total. A questão é que perdeu uma nessa aposta, né? Quer dizer, isso agora e depois tem essas apostas que fazem não só sobre quem ganha e quem perde, mas também tem outras apostas que estão fazendo agora na Copa do Mundo sobre coisas externas, né? De como vai ser, por exemplo, algum evento específico e já apostam em qualquer coisa, quer dizer, já nem é mais pelo esporte em si, mas por outras coisas. E isso também, vamos conversar sobre isso nesses dias, mas estão acontecendo coisas muito, muito interessantes, como disse Tron há algumas semanas. Que o mundo é um cassino, foi o que ele disse, né? Olha, eu não acho que seja um cassino, mas estão transformando em um cassino, se for por aí. E se continuarmos nesse assunto, as apostas vão ser em qualquer coisa que eles imaginarem, né? Ou seja, e muito manipuláveis, como o que aconteceu nesse aeroporto francês, né? Francês, não é? No aeroporto, que mudaram a temperatura para ganhar uma aposta. Imaginem só a loucura. Diz Pat. Como você está, Panterita? Marvin, boa noite a todos que estão chegando. Vamos para outros assuntos, certo? O que mais? Vamos aproveitar que estamos falando de futebol e contar o que está acontecendo.
Não entendo por que fazem Copas do Mundo em lugares tão inseguros. Mas enfim, hoje nos Estados Unidos roubaram até os sapatos do pessoal da Inglaterra, não, só deixaram uma bola, literalmente. Isso foi durante o traslado deles da Flórida para a base de treinamento que vai ser em Kansas City. E então acontece que a van onde eles traziam todo o equipamento foi roubada, levaram tudo antes mesmo de chegarem ao primeiro treino em Kansas City. E, obviamente, agora está sendo feita uma investigação para descobrir quem diabos levou tudo isso. Não sei se foi algo planejado, se já tinham identificado eles ou qual é a história, mas enfim. Informaram que as chuteiras, ou seja, os tênis de todos os jogadores, foram roubadas, todas as bolas oficiais foram roubadas, material de treinamento foi roubado. E o roubo aconteceu durante o transporte da carga, quando a carga estava indo de West Palm Beach, Flórida, para a base do Schwab Soccer Village, em Missouri, onde eles iam ficar pelo menos pelas próximas 3 semanas. Então... Ou seja, eles roubam durante o transporte. No transporte, sim, uma van. Eles roubam em uma van, roubam o que a van estava trazendo, que inimigos. Então foi assim, digamos, intenso o plano da van. Não creio que foi coincidência. Achei que ocorreu no traslado. Não, o plano não foi tão intenso, não vejo como coincidência. Achei que tinha sido como é o nome? No armário ou algo assim, que alguém achou fácil e não... Ou seja, então vocês acham que a pessoa, os motoristas estão envolvidos, ou seja, essa é a suspeita. A Federação Inglesa de Futebol está colaborando agora com a polícia da região em uma tentativa de recuperar o equipamento, porque no final das contas não é fácil. Isso atrasa o treino deles, e a equipe da Inglaterra também já tinha preparado todo um material de treino essencial para a viagem, desde a concentração prévia na Flórida. Porque primeiro eles vão para a Flórida treinar e agora vão para o Kansas, e bom, é isso, fica difícil, né? Porque não é qualquer coisa. Bom, então é assim que está a situação e... Bom, quando isso aconteceu eu pensei, só não quero que seja no México, que não seja no México. E pronto, bom, foi no Kansas, pois é, que coisa, né? Monali para a segurança dos Estados Unidos. E vejam, os Estados Unidos ganham por 4-1, né? E aqui o pai do Novaga diz algo muito interessante. Ele diz: os norte-americanos foram mais rápidos e atléticos. Os sul-americanos, apesar de técnicos, não articularam jogadas precisas e não souberam lidar com a força dos Estados Unidos. Ou seja, no final das contas, os Estados Unidos são muito disciplinados. Isso é uma característica da seleção desse país. Ou seja, eles são disciplinados. E talvez não tenham o jogo bonito da Colômbia, do Brasil, de outros países, mas eles têm, disciplina, né? Eles têm estratégia, esse tipo de coisa, né? E isso, eu imagino que foi a vantagem contra os paraguaios, que infelizmente não conseguiram, é ganhar agora, o Paraguai. Agora que eu lembro, não sei se isso é muito de Copa do Mundo, muito de futebol, não sei. Tenho a sensação, e se não for, me corrijam, de que é mais uma vibe. Beisebol, não sei, Paraguai, pra mim parece, não sei, teria que ver, né? Mas eu não me lembro deles assim como se fossem muito bons na Copa. Médico. Não sei, né? Não sei se... Talvez sim, mas tem alguém aí que possa me corrigir. Então... diz. Ou seja, deixaram eles sem nada, carecas. Bom, não. Até as bolas. Nem as bolas deixaram. E pelados, até as bolas também levaram. Sim, feio. Ou seja, sim, não, pois é. Deixaram eles sem nada. Não tá feio, diz Pepe. Já te mandei o link, mas não consigo. Não posso te mandar mensagem, é complicado. Peraí, rapidinho. É que, lá tem uma opção de comentários, né? O seu diz para comentar abaixo do link do envio. Né? Embaixo do link. Aí olha. Aham. Imagina que embaixo, onde diz cada link que tem, está escrito deixar comentário. E aí você adiciona. Como o grupo, mas olha, na verdade eu vou passar para vocês o grupo onde deixam os comentários assim. Ou faça isso para mim com os muito bem. Você não consegue, né? Quer dizer, eu posso colocar o link, só aí eu fixo. Você fixa sim, você fixa. Ok. Exatamente, deixa comigo. Eu vou colocando. Enquanto isso, né, o que mais estão comentando por aí? Vamos cumprimentar Ana Hughes, como você está? Ela também está aqui, diz o pai de Novak. Amanhã o Brasil ganha do Marrocos por 3-1, a Escócia ganha do Haiti por 2-0 e a Austrália empata em 0-0 com a Turquia, diz o pai de Novak.
Hein? Ele diz, faça isso. Sim, são de futebol, mas já vinham de várias Copas do Mundo sem passar das eliminatórias. Ele foi um dos melhores zagueiros, mas é por isso que o resultado surpreende tanto. Ou seja, eles já se saíram bem em outros momentos. Mas aqui nos Estados Unidos ou no Paraguai? No Paraguai. Paraguai, o A quer dizer você pergunta pra eles, né? Eu pergunto pra eles sim, por que não? Não tenho certeza de quem estão falando. Já sei que são de futebol, mas já participaram de várias Copas do Mundo. Ok, chegar. Quer dizer sim, são de futebol, mas não se saíram bem. Não se saíram bem. Não, 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 não. Não, e um abraço para a Tapatia, diz Liceu. Tem que ser uma ótima atriz, cometer o mínimo de faltas e técnicas. Está gravado e não passam. Não, 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 não deve ser uma ótima atriz. Sim, boa Turquia, diz. Agora já mudou. Agora se eu coloco like, aparece filha hippie, hippiar e já não me deixa entrar. O chat diz, passou do limite, não te permite agir agora. Que estranho. Que estranho sim. Ou seja, esse aqui não se compartilha, não tem como compartilhar, não tem jeito. Ou seja, mais do que entrando como você disse. Bom, é um comentário nos links que aparecem lá no Telegram, diz para colocar comentário e deve aparecer para vocês, né? Aí deve aparecer para vocês, tipo, como enviar mensagens. E eu estou procurando uma maneira de que diretamente dê para ver se existe uma forma. E agora eu também deixo ela ativa, né? Esta... Saudações, Domingo, como vai? Ele respondeu, cheguei tarde porque estava no cinema, recomendo o filme. E já precisamos de uma Rota Verde ou algo parecido? Que filme? Sim, filme, o do Spielberg, já está, já está. Como você foi assistir, Domingo? Hein? Nada mais, nada mais? Lucis não disse. Que filme? Pois é, mas que outro? Ou seja, São muitas. agora está, todo mundo está falando disso. Carlos Martim diz, os Estados Unidos não têm um time melhor, que não se interessam muito por futebol, porque dinheiro não falta. Pronto, já está perfeito? Não tem um time melhor por falta de interesse em futebol. Experimentem este link. Este link, se você puder colocar esse me manda direto, espera aí, é o mesmo sim ou não? Porque é o mesmo, é que está me levando automaticamente para uma transmissão ao vivo. Agora diz que já pode, ou seja, que já está nesse link fixado, se eu quiser colocar de novo, posso. Aí está. Sim, ok, bom. Que agora já podem me mandar mensagens diretamente, então isso é legal também. E agora vamos testar para ver se dá para mandar áudio também. Essa opção é nova, está me dizendo aqui. Então isso é ótimo. Saudações para o pai de Nová, que diz, francês, a polícia não tem relação com a moral. A polícia é a arte de enganar. Quem disse isso foi Nicolau Maquiavel. Olha... Saudações, pai da Noa. Saudações também diz Marvin, começamos. Ai, o que acontece é que demoro para clicar em começar. Estou compartilhando, acabei me distraindo. Olha, aí está, esse é o ao vivo. Aí na teoria é assim que dá para mandar a mensagem diretamente. Tentem. Meninos, Vamos ver, tentem com esse último que eu coloquei para vocês, vamos ver o que acontece. E vamos para outros assuntos de uma vez também importantes. Olhem, vejam, há uma série de documentos que têm aparecido. Hoje aconteceu a terceira rodada de mensagens que têm sido divulgadas sobre o tema OVNI. Não, e nesses documentos aparece este aqui, que está na tela, de 8 de junho, me parece. 8 de junho de 1958. Os documentos, é datado por aí os documentos, entre muitos documentos, porque apareceram documentos onde há testemunhos ufológicos de diferentes pessoas. Ao governo, inclusive imagens já publicadas no vídeo anterior. Os novos documentos também têm uma informação da Sila, que está datada de 9 de janeiro de 1958. O documento menciona diretamente o pesquisador Dr. Leon Davidson naquela época. Davidson foi uma das principais figuras na pesquisa de OVNIs nos anos 50, considerado um precursor à frente de seu tempo. Ele buscava respostas sobre uma suposta mensagem espacial captada por sinais de rádio, segundo o memorando. Aí está. Através de uma mensagem de rádio, ele capta uma mensagem e a gravava que supostamente vinha bem de seres inteligentes de outras partes do universo. A CIA informou que não podia resolver o caso porque os registros relacionados ao sinal e ao seu transmissor haviam sido destruídos pela agência avaliadora. Esse ponto é o mais chamativo do documento, porque a mensagem que foi dada foi: o memorando desapareceu, o que indica
é que as autoridades achavam que o sinal era de origem terrestre e por isso, ao menos, descartavam que viesse do espaço. O texto revela que já existiam contradições e dificuldades entre diferentes agências para oferecer uma resposta coerente ao incidente. Essa situação, esse manipulação da informação e o fato de terem apagado o documento porque disseram não, é falso, então apaga. Você pensa, bom, fica o registro. Por que você apaga? Porque se você deixa o registro de que apagou, né? Quer dizer, então você diz, se não serviu para nada e não é nada, então deixa, você apaga tudo. Mas se não, por que não deixa a mensagem? E para começar, por que tem aquela mancha preta ali, né? Ou seja, de cara, o que aconteceu, não é? Ou seja, onde está a informação? Porque aqui eu vejo mais como se tivesse havido censura, né? Mesmo sem saber se a mensagem vem de outro lugar, o fato é que ela não está completa ou desaparece, pois eles mesmos a fazem sumir. Não significa que seja uma prova de que tem algo estranho, mas pelo menos mostra que eles quiseram esconder isso. Não. Certo. O documento traz um comentário curioso. Havia muitos cozinheiros na cozinha, o que significa que houve muitos órgãos que estiveram manipulando ou mexendo nesse caso. O documento mostra preocupação ao responder ao investigador sem contradizer declarações anteriores de vários órgãos do governo e também a seção que ficou censurada por décadas. Agora pode ser lida e discute os contatos de Davidson com pessoas envolvidas em investigações sobre os discos voadores. A CIA conclui o memorando com uma frase que bem chama a atenção, que é: temos certeza de que voltaremos a ouvir falar de Davidson. Aí está, né? Ou seja, eles sabiam que viriam mais informações, né? Esse Davis isso. E já vi seu... Olhem. Isso, vamos ver, vamos ouvir o Marvin. E já vi sua mensagem, Darwin Blanco também já me mandou uma mensagem, mas é em texto. E olhem, aqui está a voz do Marvin, vamos ouvir um pouco a saudação dele. Olá, Pepe e Astrid, saudações de Los Angeles, um abraço para todos no chat, que tenham um ótimo final de semana e viva o futebol, viva o México também. Isso, bueníssimo, Marvin. Então, um grande abraço e que legal, só mais um usuário aqui no chat. Nos hacen sentir muchísimo más. Humano, isso está muito legal. Gracias, Marvin. Enorme saludo. E bom, então, También saludos a Darwin Blanc. para quem quiser, está aí. Podem se animar a comentar, mandar uma mensagem, um alô, o que for. Ou não, Darwin é ótimo, que eu vou até Los Angeles, Califórnia, e lá está você, Marvin está demais, ele diz. Wake of Estiano, saudações, Wake of Magulândia, diz. Falta para o México, na segunda-feira, eu assisto ao jogo do Uruguai, companheiros prontos para chorar. Eu afirmo, o Uruguai perde para a Arábia Saudita. Não continuem, todos os uruguaios sempre estão na Europa e ficam assim. Quer dizer, mas tudo bem, a Arábia Saudita investiu muito dinheiro no futebol. Não sei como estão agora, mas suponho que investiram bastante, né? E os cheques são muito apaixonados por futebol. Sim, né? Sim, ao que parece, sim. Saudações, Magulândia, diz Fernando. Saudações, Pepe, de Guayaquil, Equador. Saudações a Guayaquil, muito bom. Obrigado. Como estão? Isso é pelo Equador. Muito obrigado por comentar. Os equatorianos, como são no futebol, Fernando? Quer dizer, eles são mais do futebol, são mais do beisebol? Porque, por exemplo, Venezuela para mim é claramente beisebol. Quer dizer, eles têm seu time, sua seleção e tudo mais. Mas acho que são mais reconhecidos internacionalmente por serem jogadores de beisebol. Não, um abraço, Marvin Leonardo. Pepe pergunta se sei o que houve com o caso de Jeffrey Epstein. Quando surge a sujeira, já há conflito no Oriente Médio. Vai para encobrir tudo, diz Leonardo. Olha, continuou avançando, ou seja, não. Lembra que surgiram mais documentos e mais informações sobre como aconteceu esse suposto suicídio, né? Em que agora falou um presidiário que dizia que supostamente uma semana antes ele já tinha tentado de novo antes de tirar a própria vida. E ele recupera a carta que supostamente tinha deixado. Também viram o Einstein falso. Ou seja, tem por aí um cara que é igualzinho, até a posição dos dentes é igual, e ele ainda mudou os dentes porque percebeu que era parecido demais e quer ser político. Ele quer...
Se lançar como prefeito assusta um pouco, porque quando você observa, ele se parece demais. Votar no M seria muito estranho para mim, sinceramente. Que ele vá bem, mas eu acho que não, ele não tem, ele não tem um carisma diferente, sabe? Quando ele fala parece meio estranho, meio assustador. Talvez pela imagem que esse personagem do Einstein passa. E olha, porque estão fazendo uma investigação nesse rancho, né? Onde, como é que chama o rancho? Você lembra? O Zorro? Bom, nesse rancho aconteceram coisas muito piores do que na ilha do Einstein também. E estão fazendo investigações lá, mas também estão censurando, ou seja, estão tentando encobrir essa parte. Tem havido pressão sobre os pesquisadores que estão, digamos, tentando descobrir como era todo esse processo, certo? Saudações, Javier, como você está? Equador, futebol, muito bom. Vocês gostam mais de futebol? Baba, muito bom. Pixel, como você está? Saudações, muito boa noite. Então, vamos para outros pontos. Vamos para outros assuntos também interessantes. Bom, hoje Donald Trump anuncia um movimento bastante forte, e é que teriam tirado a vida de Ninho Guerreiro, que é o líder do famoso cartel do Trem de Aragua. Bom, Donald Trump, basicamente, desde que iniciou seu segundo mandato, declarou guerra contra esse cartel. Bom, sabe-se que tem vínculos na Venezuela e em diferentes países, mas nos Estados Unidos, e começaram a estar em certas cidades. Começamos a acompanhar sua causa e, bom, o presidente afirma hoje que o Comando Sul dos Estados Unidos, chamado Southcom, executou um ataque cinético, rápido e letal. Isso na Venezuela. E eliminaram Héctor Husden, Ford Guerreiro Flores A. Ele se chama Rusas, conhecido como El Niño Guerreiro, líder do Trem del Agua. Organização que Donald Trump classificou como uma das mais sanguinárias do mundo. Ele diz: durante minha campanha, me comprometi a expulsar esses monstros do nosso país e a fazer justiça às famílias de suas vítimas, incluindo a pequena Jocelyn Nungaray, de 12 anos, de Lake and River, de 22 e muitas outras pessoas. E, bom, ele publicou um vídeo, na verdade, de cerca de 10 segundos, onde é possível ver o ataque feito contra esse indivíduo. Bom, aí dá para ver um pouco do ataque e dá para ver a mensagem, ou seja, junto com a mensagem vinha o vídeo, supostamente, do ataque desse personagem. Vamos ver se isso foi coordenado com o governo da Venezuela e agora, bem, o que pedirem, eles dão e tem mantido, como diz Donald Trump, uma relação excelente. São personagens-chave na forma como esses grupos de crime organizado operavam ou ainda operam. Agora a pergunta aqui para os colombianos, para os venezuelanos: como veem esse tipo de movimentação? Ou seja, vocês acham que isso gera uma mudança? Ou é o clássico de que se tira um líder, mas já colocam outro, né? Outros 2 ou 3, ou seja, isso também. Bom, essa é a pergunta que faço para vocês. Mas de qualquer forma é algo interessante que está acontecendo. Porque diziam: como é que vão atacar só barquinhos no Atlântico, no Caribe, se os líderes estão lá, na selva ou sabe-se lá onde, né? Bom, é assim que estão as coisas nesse assunto. Vamos para outros pontos importantes. Interrompemos sua programação. Olha, entre as coisas, as notícias estranhas, né? Agora é hora das notícias estranhas mesmo. Sabe-se que existem golfinhos espiões e golfinhos bomba e coisas assim, ou seja, treinam golfinhos ou certos tipos de cetáceos, né? Para operar, mas a China está em outro nível. Acho que aqui já é mais paranoia. Pero dice China que Então, suspeita-se de... Houve 2 notícias relacionadas a espiões hoje. Daqui a pouco a gente fala sobre o americano que foi detido. Eu não comentei sobre isso. Não ficou pendente. tenía esa nota. Junto com a das tartarugas. Mas diz China, se quiser. Agora a gente vê isso, mas a China suspeita que países inimigos estão literalmente usando tartarugas.
tortugas para espiarlo. E outros animais. Como está essa questão? Exatamente. Bem, o que o governo da China diz é um alerta porque afirma que, em nível internacional, é um aviso de que agências estrangeiras estariam usando animais marinhos para coletar informações. Essa informação foi divulgada pelo Ministério da Segurança do Estado da China e replicada em vários países. O órgão afirma que tartarugas marinhas, peixes e outros animais aquáticos foram equipados com dispositivos eletrônicos para serem usados em tarefas de vigilância e coleta de dados estratégicos. De acordo com a versão oficial na China, essa atividade faria parte de uma guerra encoberta de espionagem relacionada às suas operações marítimas, movimentos navais e recursos energéticos localizados ao largo da costa da China. A China está constantemente tomando atitudes indevidas, como construir ilhas longe de seu território apenas para expandir suas fronteiras. E então, bom, essa informação vem à tona aqui. Eu vejo aqui a Pixar. Eu vejo a Pixar aqui e a China vê alguns espiões, né? Ali estão outros espiões. Basicamente, o que eles dizem é que esses peixes tartarugas aparecem toda vez que vem o espião. O tubarão realmente tem cara de espião. Sim. Bem, que esses peixes, baleias e tartarugas estariam observando movimentos de embarcações militares chinesas, elaboração de mapas submarinos, atividade naval em zona estratégica, localização de possíveis jazidas de petróleo e gás, condições oceanográficas e rotas marítimas. Também alertaram sobre o uso de boias de detecção, planadores oceânicos autônomos e dispositivos instalados em embarcações. Bom, isso sim é mais viável, o lance das tartarugas. Não sei, de verdade. Não sei, quer dizer sim ou não sei o que, digo. Digo, Já tudo é possível. Quer dizer, já fizeram, por exemplo, com essas baratas e insetos, colocam tipo um transmissor neles e controlam o movimento. Então, digo, já a essa altura, a verdade é que, digo, eu estou rindo agora, mas a realidade é que, sim, pode ser real, quer dizer, sim, pode. Quer dizer, isso existe, de que é possível. Agora que eles tenham visto algo que não mostraram, talvez isso faça com que desconfiemos e que pode ser verdade. Isso só o tempo vai dizer, né? Mas imaginem vocês, tartarugas, espiões, de quem mais suspeitar. Não, o que eu veria como mais provável, como um potencial espião, seriam os pombos. Eles se metem em todo lugar e os gatos também já foram usados desde a Primeira Guerra Mundial. Eles têm um currículo. E os gatos também, nas prisões, por exemplo, são usados os gatos. E aqui nós já comentamos sobre isso. Pega um gato traficante, sim, gatinhos que são treinados para levar drogas e coisas assim para as prisões, então também isso. Aí está a questão. Vamos para outros assuntos importantes. Olha, mudando de assunto, mas em Trinidade e Tobago estaria acontecendo um novo vazamento desta vez. Mais um vazamento. Há uma publicação que tem aparecido nas redes sociais, essa imagem onde aparecem essas manchas que estão surgindo. Aparentemente de vazamentos de hidrocarbonetos provenientes de Trinidade e Tobago, que dizem ser de uma magnitude bastante grande. O que se sabe sobre isso? Para começar, não há comunicação entre esses dois países. Existem problemas desde que os Estados Unidos estiveram lá operando. Que estranho, não é? Porque os Estados Unidos já se deram bem com a Venezuela e agora esses dois ficaram como inimigos. Caracas afirma que o vazamento foi confirmado por imagens de satélite. Vocês estão vendo uma delas? E aponta que vários órgãos ativaram protocolos de monitoramento e mitigação para proteger as costas afetadas. A Venezuela também pediu ao governo de Trinidade e Tobago que adote medidas imediatas para evitar novos incidentes e que garanta total transparência sobre as causas, o alcance e as consequências desse vazamento. É assim que está a situação. Dizem que confiam nos pinguins de Madagascar, mas eles são excelentes. Esses espiões são ótimos. Tanto o personagem em inglês quanto a dublagem em espanhol estão ótimos, de verdade. Não sei quem fez a dos Estados Unidos. Ele diz, eu, se os pinguins e o gato de botas, diz Panterita.
Saudações, diz ele. Já foi dada a notícia do Dia da Terra da Água? Sim, Marvin foi eliminado. Estávamos comentando sobre isso há pouco. Exatamente, exatamente. Sim, sim. Ele fala da poluição no mar. Pobre fauna marinha. Sim, é terrível. Exatamente. Exatamente. Bem, ele diz que 600 anos antes de Cristo foi escrito sobre tudo o que vemos e ouvimos. Diz Carlos Martínez. Como você tem estado, Carlos? Olá, a que você se refere, Carlos? Com isso, mandando saudações. E bem, vamos a outros assuntos também importantes. Bem, hoje Putin faz uma afirmação muito curiosa. Ele garante que a Ucrânia quer dividir os russos. Isso depois que tenham ocorrido ataques muito fortes à Crimeia e uma escassez significativa. De manhã, mostrei ao Pepe um vídeo da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Era ela, né? Aquela mulher que dizia que estavam pedindo ajuda ou ajuda humanitária, no sentido de que queriam que mandassem petróleo para essas regiões. E bom, segundo ele, Putin diz que o objetivo é criar uma divisão na sociedade russa, semear confusão e causar danos econômicos. Mas eles não vão conseguir, ele diz. Ela defendeu novamente o fortalecimento de seu sistema de defesa. E por que ela diz isso? Porque já está começando a aparecer um incômodo, já faz vários meses que esse incômodo está começando a aparecer por parte dos russos, porque agora são eles que estão vivendo a guerra. É um pedacinho do que os ucranianos têm experimentado por mais de 4 anos e obviamente já há incômodos. E isso preocupa ele. Não que está se vendo essa raiva, essa fúria por parte da população russa que ficou sem internet, que agora não tem gasolina e estão roubando. Entre eles, os poucos que têm gasolina, há um aumento nos preços dos alimentos. Todos esses problemas já estão começando a incomodar esse Vladimir Putin? Não. Exatamente. Também. Bom, vocês viram esse Marco Rubio? Você olhou virar essa foto, não é isso? Sí. Uns loiros, ¿Vieron? rubios, cais. ¿Vieron? Ao Marco Rubio, esse cara vestido assim. Porque é que... De manhã apareceu de novo uma foto do Trump com uns indivíduos supostamente loiros, assim por causa dessa questão dos alienígenas. Mas obviamente é uma foto feita por IA adulterada. E também compartilharam a mesma foto ou uma parecida, mas com Xi Jinping. Então agora colocam o Marco Rubio, que seria um desses alienígenas. Como é que chamam esses alienígenas? É essa foto em que supostamente ele está conversando ali com uma banda de rock, digo, com os alienígenas. Los aliens también hay una Xi Jinping, haz de cuenta, con los mismos tipos. Entonces, bueno, ¿Cómo se llaman los? Hijo, tiene un nombre. Los nórdicos, ¿no? Ah, los nórdicos. Los nórdicos, me parece que se llaman. Pues estos ya están muy pálidos. Oye, pero estos ya son vampiros, los vampirescos, ¿verdad? O sea, sí están muy blancos. O sea, está ¿verdad? el O mismo sea color que la pared. Ya tú te ves ahí, tú te ves morena ahí. Yo soy morena, Sí, No, O sea, pues. el Trump es bien rosa y todos pálidos. Cinza, exatamente, cabelo branco e todo esse lance. Bom, essa é parte de, olha, aqui está outra, olha, essa ficou mais bonita. Sim. Aí está. Já viram? A outra. Ela sujava muito bem para parecer real. Esse foi bom. Aquí estás hablando, ¿no? E incrível como não fazem nada e mesmo assim são milionários. Sim, bom, eles sempre tiram onda com isso. Agora, como hoje rolou a desclassificação, ou, digamos, um extra, La desclasificación que pues começa a ficar cada vez mais interessante. Que tem, que hay como más interés. né? Você está falando que cientistas que nunca falavam sobre o assunto já estão começando a se animar a falar sobre isso, né? Bom, vamos... Aí estão. Regreso. Ahí está. Cumprimentando com musiquinha. Bom, então ficou engraçado. Também está com Xi Jinping, aí está já de uma vez, também com Xi Jinping, ali vendo o que está acontecendo com o mundo, conversando. Bueno, Vamos para outros assuntos, vamos para outros temas importantes.
¿Algo más de esto? Sí, bueno, una cosa más de Putin, ¿verdad? Sí. Esto de los aliens fue un paréntesis. Sí, no sé ni en qué punto empezamos a hablar de esto. o Porque sea. tú pusiste foto de Marco Perdón, Rubio, perdón. tú nos Fui sacaste del tema. distractor, perdón. Bueno, Putin ele também afirma que já tem uma rede de satélites melhor do que a da Starlink. Ou seja, sai da frente. Porque a Rússia é Putin. Este já chegou e já é melhor que a Starlink, apesar de todo o tempo que a Starlink levou para ter essa rede. E tudo bem, falta tudo bem. Faltam vários satélites da Starlink Milhares, e, segundo ele, em 3 tempos, eles já têm o Starlink russo e já podem controlar os drones de guerra nuclear. A menos que seus generais lhe digam a verdade, todas essas pessoas que estão ali realmente estão fazendo ele de bobo. Ou seja, porque ele acha que terá um controle superior ao da Starlink depois de tanto tempo para alcançar essa posição? é que é muito engraçado. Isso é coisa de fim de semana, essa parte, pois Putin está falando só besteira. Bom, Vocês sabem quantos satélites já foram lançados? Bom, e dizem não, com 16 não cobrem nada. Ou seja, a ideia da Starlink é ter 19 mil satélites no espaço para conseguir isso. Aí, fumando o cachimbo da paz, seria como o cachimbo do não sei, como vão chamar universo. Bom, pois é isso que diz Putin, está isso deixando ele em xeque, já vendem a ideia para o Putin, adoçam a pílula, como dizem, e falam, olha, está tudo perfeito, está tudo bem. E então, quer dizer, ele decide acreditar neles, né? No fim das contas, não é? O sistema não está inchado, olha só. Não, foi bom mesmo. Guamazo. Cuando te estás peleando con la raqueta, siempre vas a perder. Con la raqueta siempre pierdo. Yo le gané. Sí. Quebró. No. Todo No se lejos. rompió. De hecho, aquí tengo el hielo, mira. Ay, Pepe. Sí. Ponle ahí Pasa servilleta, nada, ¿no? no pasa Tu celular. Bueno. Desde Diz o filme que estrearam hoje, se despede, ainda não vimos. Eu, quer dizer, agora sim, assim, onde me vejo assistindo, eu queria ver já. Acho que vou esperar pelo menos uma semana, ou não sei, para não estar tão cheio. Queria evitar isso. Verla en la. Sessão. E digo, se for uma comédia, eu assisto com muita gente, mas se for esse tipo de filme, eu preferiria assistir com o menor número de pessoas possível, né? Acho que vai ser difícil evitar spoiler, mas tudo bem. La disfrutaré seguramente. E se tem que assistir no cinema, tipo, bom, se você é fã do assunto, aí tem que assistir no cinema, obviamente, né? Garman, como você tem estado? Por que você bate na Astrid? Diz, Garman, como você tem estado? Olá, diz, meu patins acredita, diz, foi o Petro que mandou um cigarro, diz. Saludos, Gabriel. ¿Cómo has estado, Aurelio? Olá, Gabriel, Aurélio Garcia aqui. Como você está? Novidades do Novo México? Marcela, saudações até aí, até o Chile, muito bom, aproveitem as coisas por aí. Roblox. Muito bons são os do filme, isso mesmo, como os do filme Crepúsculo, tipo isso. Exatamente, sim, exatamente. Só faltava estar o lobo do lado, né? Um cara lobo, né? Não sei, eu não vi. Eu vi o primeiro, sim, eu vi o primeiro. eu nunca vi. Nós vimos, claro, não. Eu nunca vi. A verdade é que Christian Stewart me dá muita preguiça. Sí, no, bueno, a mí yo Porque todo mundo assistia, então tinha que assistir. Eu assistia o tempo todo. todas las películas. Vamos então para outros assuntos importantes. Eles mantêm os comentários, né? Aos comentários. O mais importante, Senhores, é a opinião de vocês. Então aproveitem, porque a opinião de vocês é o mais importante. Saudações para Garman Ibarra, como vai? Garman, como você está, Garman? Saudações. Também Carlos Martins diz: vou embora feliz. Boa noite para todos. Está lindo neste continente maravilhoso, diz Carlos. Saudações, Carlos. Há um mistério. E saudações, Carlos. Há um mistério acontecendo aqui em Nuevo León e que está passando despercebido em quase todos os lugares. Achei que você acertaria de primeira quando falei do mistério. Existe um mistério. Os que estão aqui em Nuevo León são poucos. Acho que Tem mais gente daqui. Bom, o ponto é que de repente temos anos em que a poluição é absurda. É uma loucura. Absurda, ou seja, uma loucura, né?
Já as pessoas esqueceram como são as montanhas, como é o céu bonito e tudo mais, né? Assim. Aí a gente encontrou assim, onde vamos caminhar ou correr, encontrei anúncios de pessoas perguntando: onde está o Cerro de la Silla? Como crítica, dizendo que nem se vê mais o Cerro de la Silla devido à poluição. De repente a Copa do Mundo se aproxima, de repente tudo fica perfeito. Porque vamos arrumar tudo da melhor forma possível. Dá pra ver todos os morros lindíssimos, arco-íris, olha, era uma coisa ridícula, né? Até um arco-íris assim, super bonito. A ideia começou a circular, comentei com a Astrid, comentei com meu irmão. Sim, comentei por umas 2 ou 3 semanas. Eu falei, olha, tá muito louco, tá super bonito. Falei, que coincidência, parece até que estão arrumando pra Copa do Mundo. Eu te falei, certo? Então, mas esse pensamento muita gente também tem. Então eles têm gravado esse vídeo e dizem, olha, faz anos que eu olho para as montanhas. Agora, tudo parece embaçado assim, e de repente tudo fica claro, mas enfim, tudo faz sentido que... Bom, o ponto é que existe essa ideia de dizer que eu tenho minhas teorias. Uma delas é que eles poderiam falar, aqui está uma. Minería que se más Calculam que 40% da poluição, mais ou menos, de Nuevo León é por causa da refinaria. Ou seja, se a refinaria for afastada, o problema diminui em 40%. Que cidade super poluída tem essa facilidade? Ou seja, aí está o problema. Tira ele e você já vê cada vez mais carros elétricos. Você vê, todo mundo está fazendo um esforço para poluir menos. Tem indústrias que já foram sendo paradas. Uma parte é a refinaria e outras são as, como se chama? As indústrias. Não, mas outra coisa que fazem é tirar pedras. Sim. As pedreiras. É outra porcentagem. E depois também as indústrias, os carros. É uma porcentagem muito pequena em comparação com todo o resto. Se vocês vierem agora a Monterrey, ou se já estiverem em Monterrey, saiam para ver o céu. É impressionante. É que de verdade eu nem lembrava mais que era assim, sinceramente. Fica muito bonito, e normalmente quando chove você vê assim por 1 hora e depois tudo volta a ficar sujo. Mas agora é o dia todo limpo, passa outro dia de novo limpo e de novo limpo. E você pensa, que loucura, né? Mas tomara que deixem assim, né? O que quer que tenham feito, que deixem assim, que continue ficando tão bonito assim. E vão dizer que foi a chuva, sim, ok, foi a chuva, mas 1 dia, 2 dias, já faz semanas que está assim. Quer dizer, se está, então é isso. Pelo menos é curioso, quer dizer, é realmente curioso. Vocês provavelmente vão ver imagens assim com frequência. Bom, o que mais a comunidade está dizendo por aí? Vamos cumprimentar também a Rosa que diz, é verdade? Agora dá até para ver os morros que a gente tinha esquecido que existiam. Claro que houve acordos para que neste período as emissões de poluentes fossem muito menores. Também quero mandar um abraço para Panterita. Ela está te dando razão, Roser. Eu não sabia que você estava aqui. Saudações ao Aurélio Garcia, que pergunta se os carros elétricos já saíram da garagem devido ao alto preço da gasolina. Eles já estão há algum tempo em Monterrey. Saudações para o Mar Trujillo e para o Uruguai, diz Pepe. O Uruguai tem 4 Copas do Mundo, creio que até mais que a Argentina, pelo que sei. 4 millones. Por favor, ilumine. Minha ignorância sobre futebol é grande. Saudações a Mário Esteves, cordiais de Havana, Cuba. Como vai, Mário? Novidades de Havana? Isso foi gravado pelo meu irmão. Não, isso aqui foi gravado pelo meu irmão. Ele me passou isso há pouco tempo. Pachari? Pecari está aqui em Nuevo León, onde ele estava. Vejam só. Para a família. E assim andam muitos deles, ou seja, é esse. Lá estão os pequenininhos, correndo como se nada tivesse acontecido. Parecem javalis, mas são menores. Não sei se eles têm presas ou não, para ser sincero, mas suponho que sim. Mas enfim, lá estão eles, engraçadinhos, sempre em grupo, né? Ou seja, se você vê um, tem vários juntos, né? Olha, eles são bem unidos. Bom, foi isso, meu irmão também tirou essa foto. E falando do meu irmão, essa imagem é de hoje, bem no centro da cidade. Olhem como o céu está bonito. Até tem um arco-íris ao fundo, não sei se conseguem ver, mas está ali. Não, percebe que eu disse, vamos deixar a cidade bonita. Eu acho que sim. Conversaram com algumas indústrias, quer dizer, o que eu imagino é isso. Conversaram com algumas indústrias e disseram para elas pegarem leve. Ou não poluam daqui até o final do mês, ou não sei. Algo assim. Que em agosto, setembro já vai estar de novo o belo Monterrey que conhecemos. Tudo cinza, não sei.
Isso, vamos ver. A pergunta aqui é muito fácil. Guadalajara, Cidade do México, que também são cidades da Copa do Mundo, como está? Quer dizer, o céu está limpo ou está tão poluído como sempre? E foi uma coincidência que aqui ficou descontaminado por alguns momentos. Deixem aí o comentário, por favor. Bom, o que mais? O Omar diz aqui: tenho entendido que 2 desses mundiais do Uruguai são Jogos Olímpicos, ou seja, não são 4 mundiais. E depois, o Deiso diz, é que os mundiais do Uruguai são todo um tema. Eles contam 2 de suas medalhas olímpicas quando a FIFA organizava o torneio olímpico, mas os mundiais do Uruguai são uma grande controvérsia. Ah, ok, então como o mundial na verdade são 2, não 4, mas eles gostam de dizer que são 4. Vaya, vaya, vaya. Sim, olha, aqui está, me diga, qual é a realidade das Copas do Mundo, como é? Brasil, 5 títulos, Alemanha, 4 títulos, Itália, 4 títulos, Argentina, 3 títulos, Uruguai, 2 títulos, França, 2 títulos, Inglaterra, 1 título, Espanha, 1 título, México, 1 título... Adorei ouvir outro dia esse Mora, o garoto, né, o de 16, 17 anos, dizendo: vamos ganhar a Copa do Mundo assim, com todas as letras. É assim que tem que ser. Nem mesmo os jogadores se atrevem a falar assim. Seja você do Haiti, talvez o país de onde menos se espera. Como jogador, você deve dizer: vamos ganhar a Copa do Mundo, senão é melhor nem jogar. De verdade, vamos dar o nosso melhor. Não, você vai ganhar a Copa do Mundo, mesmo assim. O sea, tienes... O sea, yo siento que... Isso me desespera muito. Vamos ser sencillos. Não, pois aqui estamos fazendo o esforço. Não, vamos ganhar a Copa do Mundo. Não ganhou, fazer o quê? Mas minha mente... Estaba para ganar el mundial, ¿no? Esse tem que ser. Ei, você sabe que talvez o Brasil esteja em um nível mais alto? Ou não sei quem. Pois é, também não sou ingênuo. Mas vamos ganhar a Copa do Mundo. Ponto. É para isso que vamos. Não vamos para outra coisa a não ser ganhar a Copa do Mundo. É assim que tem que pensar. Aí sim eu fico feliz que alguém tão jovem tenha essa mentalidade de verdade. Quer dizer, tomara que outros também tenham. Bom, o que mais? Diz Leonardo, pai, eu estava assistindo ao jogo do Canadá e achei que eles iam ganhar, tiveram muitos chutes ao gol e um que quase entrou, diz Leonardo, saudações do Leonardo. Ah, ok, só que o resultado não veio basicamente, mas ok. Eu também pensei que durante o evento do Canadá, as pessoas vaiaram a bandeira dos Estados Unidos e esse jornalista está mostrando isso agora. Mas quando foi nos Estados Unidos, na inauguração nos Estados Unidos, eles aplaudiram a bandeira do Canadá e dos Estados Unidos? Sim, então é isso. Estados Unidos. Bom, o governo dos Estados Unidos tem se comportado muito mal com eles. Obviamente, eles não têm, nós não temos nenhum problema com eles. Saudações também para Rublo, MX com essas e Panterita, e eu conheço Monterrey e acho bonito, nunca vi poluição. Você já tocou no Límpio? Faz quanto tempo que você veio? Quem disse? Panterita? Panterita, sim. Faz quanto tempo que você veio, Panterita? Sim, talvez sim. É que antes era muito normal, mas já faz vários anos que não sei se a poluição está ruim. Você também vai se acostumando, na verdade, é como o sapo. Como é que é mesmo a do sapo? Que vão cozinhando ele aos poucos. Você se acostuma, mas de repente vê dias assim e pensa: ah, cara, Monterrey era assim há anos, era comum ver isso. Pôr do sol e tudo assim, bem bonito, era normal, 3, 4 dias por semana e depois... Além disso, era notícia quando estava muito poluído e dava para ver a camada de poluição e esse dia virava notícia. Hoje amanheceu muito poluído. Monterrey, olha, é verdade, essa era a notícia, né? Agora a notícia é o contrário. Quando está descontaminado, vira notícia. Olha, está limpo, hoje está limpo, então as coisas vão mudando, ele diz. Foi há uns 4 ou 5 anos, diz Panterito. Ok, faz pouco tempo. Saudações para Raul César. Sim, minha mãe sonhava em ir ao Cerro de la Sila até que um dia conseguiu realizar esse sonho. Que bom. E Garman? Saudações para a milanesa que está assistindo. Saudações, milanesa. Saudações, milanesa. Saudações para vocês. Se forem fazer esse percurso, se tiverem um pouco de preparo físico, façam esse percurso do Cerro de la Sila. Certo? Quer dizer, é uma trilha, certo? E aí é só ir com sua mochila, um tênis bom e ir devagar, ou no ritmo que vocês conseguirem. E dá para chegar até certo ponto. Agora, se vocês forem mais experientes, podem ir até o topo mesmo, mas dá para subir bastante mesmo, o morro onde ficam as antenas.
É um dos lugares que talvez vocês possam gostar bastante. E a vista é muito boa, diz Omar. Ele diz, sim, se eles derem 4 para o Uruguai, nós teríamos que dar um para o México, porque o México tem um no Olímpico. No Olímpico também, claro, Saudações, diz Tapatia. Limpo porque Guadalajara está no vale e o ar circula. diz Tapatia. Ou seja, já é muito limpo normalmente, mas isso é comum para vocês. Muito bom, Tapatia. Diz, saudações para Aurélio Garcia. Sim, com mentalidade de vencedor, sim. Lembro que essa mentalidade era da Sub-17, lembram? Quando eles ganharam a Copa do Mundo Sub-17, estava aquele Giovani, estava Chicharito e estava Carlos Vela. E o que acontece é que eles perderam isso no caminho, porque perderam definitivamente. Lembro que eles tinham muito isso, não lembro quem era o treinador, mas ele transmitia essa vibe. Nas entrevistas, eles sempre diziam que não vamos ganhar, já que eles venceram o Brasil naquela ocasião. Foi muito impactante. Campeões mundiais, o número. O sea, bueno, Que bom que estão com essa mentalidade, tomara que cresça. Colocando as histórias de cada jogador e muitas delas são muito interessantes. Vamos tentar ficar atentos a esse assunto, diz ele. Por aqui cumprimentando Roble, como você tem estado? Saudações, Roble, como estão as coisas por aí? Saudações para Cuba, para toda a comunidade que está por aí, diz Scorpion. É um grupo que me traz lembranças, diz ele. Saudações. O que é Wyckoff? Eu não vou a Monterrey desde 2010 e... era Scorpions. Scorpions. Ah, Tal. Como foi o show do Wix? Ele pergunta. Vocês já observaram os planetas Vênus e Júpiter tão próximos um do outro nesses dias? É espetacular observar esse encontro. Mabaco está muito, muito bonito e eu, por acaso, olhei os vídeos. Não, ele não está nos procurando. Mas ontem, quando estávamos olhando para o céu, também estava bonito. Elas estavam lá, não eram as clássicas estrelas de Vênus, né? O que você vê aí, que está super bonito? Sim, eu vi, está muito bonito mesmo. Não sei se estão em algum tipo de, como chamam? Conjunção. Seja lá o que for, né? Mas sim, eu vi que estavam por aí muito, muito legais. Ele disse, ok. ok. Diz, Jesus Ramírez era o treinador da Sub-17, diz Adaís. Eu me lembro que sim, ele trabalhou muito. Saudações para Marvin diz. Isso é um negócio e a FIFA quer o dinheiro, os torcedores sim. Mas aqui nós, mexicanos, ficamos com os nossos maias. De um garoto que levou, não sei se você viu, parece um celular, mas se você aperta um botão, sai a tampinha, você abre e tem álcool dentro. Sim. Tamanhosos. Saudações. É o que as garotas colocam, tem tipo um laço. E parece um laço, tipo, bem cheio de laços, né? E na verdade é pura vida, ou... Há muitas e elas se escondem. O laço é um lação. E o lação, na verdade, é quase um balão de álcool. Sim. Disse de Huskin Clemente que vai ganhar a Holanda, Países Baixos. Mas Países Baixos... Eu vi várias previsões que falam dos Países Baixos como campeão. Exatamente, sim, mas não vi essa que você está falando. Diz Candy, na Cidade do México a poluição está igual. Vários alagamentos hoje, mas o céu está normal. Saudações. Candy, ok, não. Saudações. Diz Garma, saudações. Pixel diz, eu aqui comemorando que o México ganhou. Que alegria que ganhou o namorado do Chile. Saudações. Saudações. Saudações também para, diz Leonardo. Não, pai, já estou tão preguiçoso que vou até o Cerro de la Sila e me deito no chão. Saudações, Bernardo. Google. Nem imagino. Já vendem até o bebê, olha. Vendem pra você. Bom, o bebê sim está muito bem. Não, você tem aí... Quer dizer, você carrega ele aqui no colo, sim, e sabe que... Não? Realmente, aí você traz ele. O álcool... Né? Quer dizer, sim, é que... a pulseira, olha, aí está o bebê. Lo traes como que estuviera... Dormindo. Y ahí, ¿no? Ahí se esconde todo. Pra mim, até essa fralda é complicado. Tipo, como se fosse roupa íntima. A gravata. Roupa íntima, de gravata. Seria estranho você entrar só de gravata. Saben que com estilo, unos chavos japoneses Os coreanos. tentaram entrar com tequila, mas recusaram. Mesmo assim, todos beberam, chamaram vários mexicanos e acabaram com a garrafa. Guilo. Antes de jogar fora, não, claro que não. Como você vai jogar fora?
é este. Saludos, dice acá Wico Pepe en vivo. No nos han mostrado los tejones que andan en el Cerro de la Silla. ¿Qué tejones? Ah, tiene razón, ahí va, mira, los cuatis, sí. Ah, cuatis. El otro día creo que sí los mostré, no los mostré. Pero déjame y se los pongo por aquí. Le tomé fotos a varios, nomás déjame y me lo tomando. Los tengo aquí. ¿A quién se los mandé? Ah, sí, me acuerdo a quién se los mandé. Se los mandé a mi hijo mayor. Entonces, aquí los debo tener. Cuatis, ¿verdad? Cuatis. A los famosos cuatis, que también les dicen tejones, ¿verdad? Y espérame tantito. Sí, ¿verdad? Le Sí. dicen tejones también. Ahí está, mira. Yo entiendo que el tejón es otro animal, pero bueno. Ah, pues a lo mejor, mira, pues ese es el que yo le tomé. Esta última vez que fuimos al cerro. Ahí está, míralo. Está comiendo un panecito. Está comiendo un panecito. Bien gordito. Bien gordito O sea, se ve que es chifladón así por tema, ¿cómo se llama? Turístico, ¿no? O sea, a ver, me pongo otra foto, es que no me deja cambiar la foto. Pero mira, aquí está. Ahí está comiendo su panecito bien contento. Ahí la gente pues le daba, ¿no? O sea, la gente le daba su panecito y lo que sea. Ya que se acabó la comida, pues ya ni nos peló, ¿verdad? Ya se fue. Pero sí andan varios así, bueno, cuatis, yo los conozco así como cuatis. Sí andaban varios, la verdad es que sí, está lleno ahí, nomás que nosotros nomás vimos esa vez ese, nada más, ¿no? Ujú. Sí, aquí está. Ahí está. Saludos a Marilena, ¿cómo estás? Saludos a Tetehuacán. Dice, aquí estamos, familia Quiroso, no fue feliz Qué día, bueno. cumpleañeros y ánimo enfermito. Saludos, Marilena. Saludos, Marilena, muy buenas a Marcela también, saludos hasta Costa Rica. Dice ¿Cómo Francisco andas? Arcel Cuatino es un tejón, no, el tejón no es. No, es que el tejón soy es un otro. animal. El tejón es otro. Sí, Saludos a Raúl Sachs. Dice, también en el Cerro de Tepoztlán, en Morelos hay tejones. Sí, no, estos son cuatis. Estos andan en grupo normalmente. Sí, pero los tejones son Sí. agresivos, ¿no? Según yo entiendo. Pues se me que sí son más intensos. Más intensillos. Sí. Saludos a Marcela G, y saludos de Costa Rica, de camino al trabajo. Saludos, Marcela, que te vaya bien. Sí, el tejón yo creo que aquí ni hay, yo creo. No hay aquí. Sí, no, aquí no. No, el tejón es Wolverine, ¿no? Achis. Wolverine es un tejón. según No. yo. ¿En serio? Bueno, no, ese es un cuati. El de arriba. Ese es un tejón. ¿Este qué es? Ese es un cuati. El hotel café, ese es un tejón. Ahí está. Bueno, ahí está, ¿no? Ese es el asunto. Mira, ese le pone como tejón también. Ah, qué raro. O sea, a lo mejor el tejón también es un tipo. Mejor es pariente del cuati. Sí, a lo mejor es un tipo de. Sí, mira, lo pone ahí. Ah. O sea que entonces el tejón sí es un cuatí o qué, a ver. Dice, ¿Dónde pero se ¿dónde dice tejón? Ahí dice cuatí, pisote o choluga. Ah, también tejón. Sí, es lo mismo. Sí, Qué sí son el mismo loco. animal. Dice, en México a menudo se le llama tejón mexicano o cuatí. Sí, son lo mismo. Ah, mira. Mira, Bueno, ya son nos lo mismo, iluminamos. Francisco Arce. Estábamos equivocados, fíjate. Son sí, tejones porque sí son tejones y cuatis lo mismo. Ok. Ah, mira. Buenísimo, Bueno, ¿no? Y ya los aprendimos cazan algo. para comer. No. 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 ¿Por qué? Sí. No, no. Eso no. No, esos no se comen. A los ¿cómo se llaman? Los que son parecen de A los cereques sí. del No. sur. A los otros que ¿A parecen los que tomó mi hermano. A los pecarís. Pecarís. también. Los pecarís sí los cazan. Ah, no sé. Sí, los cazan. Sí, es Pero lógico, esos cerditos. sí. Eso sí los cazan y hacen carne. O sea, que sepa sí los cazan a eso. Pero los cuatis no sé por qué no. Pero no. Sepa no. Dice cuatis son en Tepoztlán. Dice Raúl. Saludos, Raúl. Dice dice el cuatí y el tejón son nombres comunes que muchas veces se usan para referirse al mismo animal, especialmente en México. Sí, Wilcoff, aquí por lo que estoy viendo sí es el mismo, ¿no? Exactamente. Dice ok. ¿Qué más hay por ahí? Saludos dice Nina, la querida Bosnia empató a Canadá. Dice Nina, sí, quedaron empatadillos. Saludos a Leonardo. ¿Quién? que dice En Canadá, sí, Sí. claro. Dice, chiste, ¿cuál es el pato más loco? Donald Trump. Ya está, esa está buena. Saludos, papá de Nova. Muy buenas. Dice, ya no pongan la foto de los viciosos. Dice, ya sé, ¿verdad? ¿Qué dices? Estos locos que estaban Ah, ahí, ya. los aliens con Trump, con trompetas ahí. Dice, Rulo dice, ok, Pepe dice,
los pecados no son los mismos, los pecarís, dice, no son los mismos que el jabalí, no. No. No, son los mismos, estos son más chiquitos. Sí, los pecaris son más chiquitos y sus colmillos son muy chiquititos. Sí, Si los es que otros sí tienen un colmillón, Sí. o sea, el jabalí y sí, exacto. Ese es pecarí, vamos a poner la diferencia aqui. Saudações para Off. Ela disse: ai não, coitadinhos, eu quase não como carne, mas já devo comer carne. Saudações, Ofe. Olá, Ofe, como você está? Saudações também para Diz Pecaris, diz Rosalinda. Saudações afetuosas, Pepe, já estou na comunidade. Saudações, Rosalinda, como você está? Olá, saudações. Saudações também, vamos ver quem já cumprimentamos. Cumprimentamos a Adelina e diz Rosalinda, saudações, bom, não é para nós, saudações. Saudações para Pixel Cat também. A esta Andy, ela diz, vocês souberam? Saudações, boa noite. Saudações, diz Paterita. Eu tenho presas e sua panterita. Aparecem telinhas pra você e dá pra ver que nem do jogo dobradíssimo você é. Ela disse, jogo duríssimo vai ser o do Canadá e Sérvia. Digo e Sérvia e Bósnia. Y Bosnia, ya. Diz Yolanda Ortega. Como está, Yolanda? Ela responde, oi, boa noite, saudações. Yolanda, de onde está nos assistindo? Ah, é que são um monte, ou seja, aí sim são parentes mesmo. Sim, São todos da família. são um monte, ou seja, eu queria procurar as diferenças, mas aparece tudo isso pra mim. Ou é que são um montão. Ali estão os pecaris, ali estão os javalis. Ou seja, tem de tudo, é um monte também. Onde estão os porcos aí? Esses são os porcos selvagens, eles colocam a... Porcos selvagens. Sim, esses são os porcos selvagens. Ou todos esses podem ser comidos. Todos os seus... garrones. Bom, e além disso, vocês lembram que quando fizeram Game of Thrones, eles reviveram um tipo de porco também? Ou seja, além disso, Já revivemos porcos da Gabriela, e se os animais são armados, diz Gabriel, desculpa, Gabriel. sim, pois é, definitivamente. Gabriel, enormes saudações, diz Dobríssimo. Bem, em croata, saudações, Nina. Como você está, Nina? Enormes saudações, Nina. Marvin, Rosalinda, também enormes saudações. Dizem que em Yucatán tem muito javali. Se chama Pecari? Sim, é a mesma coisa. É que é a mesma coisa. Eles estão no mesmo grupo. Na verdade, lá eles chamam de pecari ou javali mexicano. Diz, papai, não tem frases. Mentir. Mentir para alguém para mantê-la é a pior forma de perdê-la. Uf. Como ele diz? Como ele diz, mentir para uma pessoa para mantê-la é a pior forma de perdê-la. Ó, forte, forte. Ele diz que não são a mesma coisa, embora pertençam à mesma ordem. Não são parentes próximos e pertencem a famílias biológicas diferentes, além de terem características físicas e comportamentos notoriamente distintos. O pecari é nativo das Américas, são menores, medem até 140 centímetros e pesam entre 15 e 40 quilos, e seus caninos são curtos e retos. Eles não se projetam para fora do focinho. O javali é originário da Eurásia e do norte da África e foi introduzido no continente americano. Aqui, eles não eram nativos, são maiores, mais corpulentos, têm caninos longos e curvados que se destacam bastante da boca. São mais agressivos. Javalis e queixadas sempre andam juntos e vão embora quando se gostam. Da outra frase do papai, não é aquela de quem faz joguinho para que sintam sua falta, corre o risco de ser esquecido. Ei, mas se tem javalis, dizem México. ¿Sí, sí? Porque eles foram introduzidos. Quem faz joguinho para que sintam sua falta, corre o risco de ser esquecido. Essa é boa, bom ponto, Hey, saludos. Papá de Nova, siempre con sus frases. diz Nina. Saudações para vocês, ouvi-los a essa hora, cogumelos. Diz, saudações, Nina. Como não, como é que chamam esses que são enormes? Que são assim, sabe, super gostosos, como é que chama? Isso também é Portobelo, diz. Eu vou a Chapultepec caçar, diz. Dice el jabalí. A jabalina e o jaibol, diz Omar. Como vai, Omar? Saudações, muito boa noite. Olha, quero lembrar vocês, o link está aí na tela para que deixem um comentário. Esse é um comentário que vai direto para cá. E então a gente coloca, obviamente, o áudio que vocês mandarem, a gente coloca aqui. Assim, quando enviarem relatos ou comentários sobre notícias ou situações que presenciam, para que apareça aqui na comunidade, aqui vocês têm seu espaço, caso queiram usar, será um prazer. Trump é uma espécie de javali introduzido, diz.
Saudações, invasor sim também. Este diz, bom, vamos. Gente, lembrem-se que estamos no WhatsApp, estamos no Telegram. Lá no Telegram vocês podem deixar mensagens sobre o que acham dos temas que quiserem ou simplesmente para dar um oi. E também estamos no Facebook, X e Instagram. Um abraço, que vocês tenham um excelente final de semana amanhã. Vai ter séries e filmes. Recomendam Out of Space. Out of Space, ele disse. ¿Eso cuál es? Nossa, esse é Out of Space. Sí. Recomendação de Color Out está no Prime. Entonces, va, Francisco, Vou anotar aqui. un momentito nomás, antes de irnos, porque luego se me olvida. De uma vez, vamos anotar amanhã, pois era isso que eu ia dizer. Hay que ponerse. Já vamos ficar de olho na de Disclosure Day e também temos que ficar de olho na do Spielberg, né? Ou seja, são dois filmes que revelam muito sobre a época em que vivemos, né? De información. E desclassificação como talvez nunca antes na história. Então, eu vou me dedicar só nessa mesmo, mas preciso anotar aqui. Deixa eu ver se você consegue ver aí. Não falamos dos filmes, acho que está aqui. Várias semanas que estamos anotando filmes. Y la estoy ordenando por, ¿cómo se llama? Por género. E esse não me veio. ¿Qué más? ¿Qué pasa por ahí? Dice Germán, los quiero mucho. Saludos, Germán. Eso, Germán. Igualmente, también te queremos, Germán. Saludos hasta Argentina. Saludos a Marvin, dice dulces sueños. Enormes saludos. Saludos, Muchísimas saludos, gracias. Que se la pasen súper bien. Mañana toca hablar de películas también. Así que, pues bueno, y en la mañana vamos a tratar de estar platicando ahí con Girés. Vamos a transmitir, obviamente, las transmisiones de la mañana de las noticias normales, como todos los días. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta mañana. Hasta luego. Interrumpimos su programación habitual. Gracias por sintonizar la verdad. Esto es Pepe en vivo. La verdad es intensa, lo insólito es real. Aquí lo analizamos, enfoque global. No te quedes fuera, conecta al canal. Pepe en vivo controlando la señal. Pepe y Astrid tirando la neta. Periodismo crudo, aquí se respeta. Activa la alerta, no pierdas la pista. Hasta la próxima. ¡Sí, señor! Pasamos lista. Suscríbete.